rei Salomão, no final do reinado dele, fez várias reflexões com conclusões muito importantes. Este é o nosso estudo de número 659, aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos algumas reflexões do rei Salomão logo após a nossa vinheta. E algumas reflexões de Salomão nos mostra o que vale mais a pena na vida do ser humano. Vamos ao nosso tema, aprendendo através das reflexões de Salomão, vale mais. Nosso texto base está em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 1 ao versículo 29. Salomão, ele fez muitas reflexões e reflexões profundas através de contrastes, de paralelos, onde ele compara o que é bom e o que é ruim, e ele já estava quase no final da vida, chegou à conclusão que a vida não fazia sentido, mesmo tendo tudo para ele usufruir, ele chegou à conclusão que sem Deus tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento, e ele inicia esse capítulo 7 refletindo sobre um bom nome, uma boa reputação do homem, mas também diante dos olhos de Deus. E nós podemos entender esse bom nome, essa boa reputação, Salomão falando sobre o caráter, a integridade moral do homem, ser reconhecido pelo que é, na profundidade, lá no interno, do que simplesmente pela aparência. Eclesiastes capítulo 7, verso 1, a parte A do versículo que diz: mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Nós vamos entender sobre esta questão dos perfumes, porque havia uma certa quantidade que eles colocavam e era sempre abundante. Mas Provérbios, no capítulo 22, verso 1, a parte A, Salomão, ele fala sobre a boa reputação, e ela é mais importante do que muitas posses. A boa reputação é mais importante do que ter tesouros, do que ter bens materiais. Jesus, ele fala o motivo da alegria. Lucas capítulo 10, verso 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluias! Vamos falar um pouquinho sobre o perfume ou o bom óleo. Lembra que eu falei que ele era colocado generosamente, ele era usado quando eles iam em banquetes. Essa porção generosa era colocada sobre a cabeça e também sobre as vestes. Cânticos no número 1, verso 3 fala: o aroma dos teus perfumes é suave, teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Olha o bom nome ser comparado a um óleo perfumado, a perfume, mas numa porção abundante. A mulher fugiu a Jesus com nardo puro lá na casa de Simão em Betânia, nos mostra sobre o colocar na cabeça. Marcos capítulo 14, verso 3. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro ou como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume,
feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Que tremenda a gente entender que também a cabeça, ela era ungida, era colocada nela o perfume. E Salomão, ele faz outra comparação no versículo 1, comparando o dia da morte do justo, daquele que tem uma boa reputação, tanto aos olhos dos homens, mas principalmente diante do Senhor. E ele fala essa comparação, que o dia da morte do justo é melhor do que o dia do nascimento. Eclesiastes capítulo 7, verso 1, a parte B. E o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mas é interessante que o dia do nascimento existe muita alegria, mas no dia da morte as pessoas choram, mas leva a muitas reflexões. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que estar em Cristo é infinitamente melhor. Olha a expressão que ele usa, porque é muito bom. Filipenses capítulo 1, verso 22 e verso 23. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor ou do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Olha a dúvida dele. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava dando frutos para a glória do Senhor, para o reino dos céus. E Salomão, ele mostra justamente a preciosidade que acontece na casa do luto. Por quê? Porque existe a reflexão que o ser humano faz, e é justamente através dos momentos da vida, através das oportunidades que o Senhor dá ao homem. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, a parte A fala: mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Por quê? Porque na casa em festa ou na casa de banquete é justamente onde o homem, ele pode esquecer de Deus, ele pode se esquecer da eternidade, ele está num momento de diversão. Já na casa do luto, não. Lá a reflexão sobre a finitude do homem acontece. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, a parte B do versículo: porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Olha que interessante, no nascimento as pessoas se alegram e a criança mesmo não entende nada, e existe ainda um certo sofrimento ao nascer para o bebê. Mas quando essa criança cresce ou quando ela morre, é ao contrário que acontece. Para aquele que morreu, ele estando em Cristo, como Paulo fala, é infinitamente melhor. Mas em compensação, aqueles que ficaram, eles choram. Aqueles que ficaram, eles vão refletir sobre os dias do ser humano. E Tiago, ele mostra justamente isso, a fragilidade da vida do homem. Tiago capítulo 4, verso 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Qual é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. É muito importante, porque é justamente no dia do luto que as pessoas param para pensar. E Davi, ele mostra também sobre a brevidade da vida do homem. No Salmo 39, verso 5, eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti, até porque o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. E Salomão, ele mostra que vale muito mais os momentos de tristeza do que os momentos de alegria, mas é pelo
fruto que os momentos dão. Eclesiastes capítulo 7, verso 3, ele fala: mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo, porque na tristeza também acontece reflexões e pode produzir um grande arrependimento no ser humano, um coração arrependido, conforme Paulo nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Precisamos entender que para os servos do Senhor, eles podem passar por momentos de dificuldades, por momentos de tristezas, mas momentos que ele pode aproveitar para se aproximar do Senhor. Por isso que a tristeza do mundo traz a morte, mas a tristeza do cristão nos pés do Senhor traz grandes vitórias, traz grandes reflexões. Paulo, ele fala que as aflições, ela produz glória eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Por isso que Paulo, ele mostra ter contentamento, ele aprendeu a ter contentamento aqui na vida, possuindo muito ou possuindo pouco, estando em momentos bons ou em momentos difíceis, porque ele sabia o que Deus tinha preparado para ele no céu. E as nossas aflições são leves porque nós não carregamos sozinhos. O Senhor, ele passa conosco nas aflições e elas são passageiras porque a vida é passageira. E Salomão, ele fala sobre ser repreendido por um sábio, que é muito melhor você escutar um sábio do que você ser bajulado por pessoas ímpias. Eclesiastes capítulo 7, verso 5, que diz: mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos. Adulações dos tolos são falsidades, são hipocrisias. E tem outra versão deste versículo que fala de canção dos tolos, aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que agrada a carne, mas não traz edificação, não adora a Deus, não traz crescimento e nem desenvolvimento espiritual nenhum. É necessário nós termos sabedoria quando ouvimos uma repreensão ou quando nós estamos repreendendo alguém. Paulo, ele ensina isso a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e verso 2. Olha que interessante. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. É muito lindo esse versículo, esse ensinamento de Paulo, porque as pessoas, elas querem ensinar os outros, elas querem corrigir os outros, elas querem ajudar os outros, mas aí elas não usam de sabedoria, elas usam palavras rudes, elas usam palavras que não vai trazer edificação para a pessoa. Ao contrário, a pessoa só fica até aborrecida. Mas Salomão, ele ensina para nós que precisamos pensar nos resultados das palavras que saem da nossa boca. Provérbios capítulo 15, verso 1 e verso 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Olha que tremendo. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Por isso que nós precisamos entender que tanto para repreender alguém, como também para sermos repreendidos, é importante a sabedoria. E a repreensão do sábio, ela traz benefícios, ela traz crescimento. Olha o que o salmista fala no Salmo 141, verso 5, que me castigue o justo.
É um favor que me repreenda, é óleo perfumado que a minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Ser repreendido por alguém com sabedoria é até bálsamo para a vida do homem. Salomão, ele mostra que o fim das coisas é melhor do que o começo. Vamos conferir? Eclesiastes capítulo 7, verso 8, a parte a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. Nós devemos respeitar os pequenos começos, devemos valorizar o início das coisas, sempre olhando pelos olhos da fé o final, como o profeta Zacarias falou com Zorobabel quando ele lançou o alicerce da casa do Senhor, após o povo de Judá ter voltado do exílio da Babilônia. Zacarias capítulo 4, verso 10. Ora, quem despreza o dia das pequenas coisas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O que o Senhor estava falando, hoje vocês estão vendo Zorobabel lançar a pedra do alicerce, mas é o mesmo Zorobabel que vai terminar o templo. Nós precisamos olhar pelos olhos da fé e entender que sempre as pessoas, elas têm um desenvolvimento e a tendência é sempre estar melhor. Salomão, ele nos ensina sobre o valor daquela pessoa que é paciente. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, a parte B. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Olha que interessante. A paciência é calma, é demonstração de equilíbrio, de bondade, de benevolência. E Salomão, ele nos ensina muito sobre isso em Provérbios capítulo 14, verso 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. É importante nós nos mantermos calmos diante de qualquer situação. Ainda Salomão em Provérbios, ele mostra o valor da pessoa que é paciente. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Ou seja, mais vale controlar os ímpetos do que agir precipitadamente. Ímpetos é a impulsividade, é não agir com fúria. Nós precisamos ser equilibrados sempre. E Paulo ensina que a tribulação é ela que produz a paciência. Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É importante nós entendermos sempre, devemos ter em nossas qualidades do fruto do Espírito Santo, e uma das qualidades é a paciência. A conclusão de Salomão, no final do capítulo 7, o versículo 29 nos diz assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Olha que tremendo! Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Ou seja, Deus fez o homem perfeito, mas ele se deixou envolver pela habilidade de enganar, pela esperteza, pela malícia. Deus criou o homem justo, reto, porque Deus criou o homem à sua própria imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Olha que interessante. Mas o que aconteceu? O homem se deixou envolver pelo engano e pela astúcia de Satanás. A serpente, ela iludiu a mulher.
Gênesis capítulo 3, verso 4 e verso 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que o diabo estava fazendo? Iludindo a mulher. E a mulher, ela se deixou iludir. Mas o próprio Salomão, ele também se deixou envolver pelas ilusões. No decorrer da vida dele, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele se casou com mulheres ímpias, com mulheres idólatras. E olha, fato que ele lamentou, pois isto o afastou do Senhor. Mas no final do livro dele de Eclesiastes, olha como ele concluiu, e eu vou concluir este estudo com este versículo, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e verso 14. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão, aqui chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto for realizado, e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Que conclusão maravilhosa de Salomão. Resumindo, tema ao Senhor, ama ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque Deus nos criou para vivermos para a glória do nome dele, e Deus, ele levará a juízo todas as coisas. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.